Efésios capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo. Esta palavra inicial do versículo expressa o desejo de Cristo Jesus em dar os dons ministeriais aos seus servos. Como o Cristo de Deus subiu aos céus e está sentado à destra de Deus em posição elevadíssima, o seu querer se torna realidade, uma vez que ele tem todo o poder para realizar aquilo que lhe apraz. Desta forma, o seu intento será sempre concretizado, porque para ele nada é impossível. O desejo de Cristo é que a sua igreja seja completa, sendo abençoada em tudo pelos dons que ele dá aos seus servos. Assim sendo, estes dons ainda estão disponíveis para os ministros do Evangelho na atualidade. Querendo o aperfeiçoamento, o autor revela um dos propósitos para o qual Cristo derrama os dons ministeriais na vida dos líderes da sua igreja, sejam eles os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores ou doutores. Este aperfeiçoamento diz respeito ao crescimento espiritual da igreja do Senhor Jesus, seja pela palavra, seja pela oração ou comunhão espiritual com Deus, como também se trata da santificação dos servos de Cristo. Isso porque estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Os ministros cooperam para o bem e a edificação da igreja do Senhor Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Estes santos a que se refere o apóstolo não dizem respeito aos mortos, mesmo que durante a existência terrena tenham vivido uma vida de piedade. Nem tampouco dizem respeito às pessoas que foram canonizadas por uma instituição religiosa. Mas estes santos são todos aqueles que foram separados por Cristo para lhe servirem nesta dimensão da vida, amando a Deus acima de qualquer coisa e buscando o seu reino celestial e as coisas que são de cima, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra. Os dons ministeriais visam o crescimento da obra de Cristo aqui na terra, no que diz respeito a fundar novas igrejas por meio da evangelização e cuidar das igrejas já fundadas
no que diz respeito ao aperfeiçoamento dos servos de Cristo. A igreja primitiva precisava de obreiros para dar continuidade à obra iniciada e fundada pelo Senhor Jesus. E com isso, era de interesse do Mestre amado capacitar com os dons ministeriais seus servos, os ministros do Evangelho, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Apesar de o cristianismo ser uma religião em formação, mas já desde o ministério de Cristo, que o Senhor Jesus buscou organizar o seu rebanho, para tanto, ele chamou os seus apóstolos. Já mais tarde, na época em que Paulo escreveu esta carta, o ministério já contava com os apóstolos, com os profetas, os evangelistas, que eram muito importantes nas missões transculturais, por onde passavam, pregando sempre as boas novas do Evangelho, como também pastores e mestres, presbíteros e diáconos. Estes cargos ou funções eram bem organizados, tudo para o bem da obra da Igreja de Cristo aqui na terra, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação. Mas um objetivo aqui declarado por Paulo, do porquê Cristo deu aos seus servos os dons ministeriais. Os ministros do Evangelho de Cristo tinham como finalidade edificar a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Essa edificação era feita pela pregação da palavra genuína de Deus, do ensino das doutrinas cristãs, do cuidado do rebanho para que ninguém se desviasse dos caminhos do Senhor e outras atividades ministeriais. Portanto, é dever do ministro do Evangelho edificar a Igreja de Cristo Jesus. Finalmente, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Falar sobre o corpo de Cristo é falar da igreja remida do Senhor Jesus. Igreja esta que é uma instituição espiritual que representa de forma legítima o Senhor Jesus aqui na terra. Os dons ministeriais que Cristo outorga aos seus ministros é justamente visando o bem-estar de sua igreja. Cada membro do corpo de Cristo é importante nesta composição, porque olhar para a igreja é ver a Cristo Jesus, o Filho de Deus, presente aqui no planeta Terra. Portanto, é grande a responsabilidade dos ministros do Senhor Jesus na edificação da Igreja do Senhor Jesus, igreja esta que foi comprada e remida com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.